O Chega foi ontem surpreendido e tomou ontem conhecimento com a existência de novos elementos que terão sido enviados pela Presidência da República à Comissão Parlamentar de Inquérito. Como foi público e notório, na discussão tida naquela Comissão de Inquérito, com a assessora da Presidência da República, doutora Maria João Ruela, havia elementos que notoriamente, pelo menos à nossa avaliação, faltavam à Comissão de Inquérito. Está-me a chamar mentirosa. Foi a resposta da assessora do Palácio de São Bento à questão por mim frontalmente colocada naquela Comissão de Inquérito. Doutora Maria João Ruela, faltam e-mails neste contacto e neste elo de ligação. O cenário poderia ser o de alguém, numa determinada posição, a defender-se numa comissão de inquérito. Não seria a primeira vez, não será a última, e era uma atitude, digamos assim, aceitável por quem se tentava defender. Às 6 da tarde, a Presidência da República faz sair um comunicado em que diz que não há mais nenhum elemento, ao contrário do que estamos nós do Chega a dizer, e que, portanto, o que aconteceu foi que foi impresso o e-mail de Marcelo Rebelo de Sousa, entregue a Frutuoso de Melo ou entregue a Maria João Ruela em mão. Foi preciso a insistência do Chega, bem como tudo aquilo que aconteceu no espaço público depois, para que nos últimos dias, subitamente, se tenham recordado da existência de outros elementos e de outros materiais e que os tenham vindo entregar à Comissão Parlamentar de Inquérito. Relembro, porque é importante que o país saiba isto, que a CPI às gêmeas não foi a primeira a pedir estes documentos. Antes disso, numa ação judicial, numa ação administrativa promovida por um canal de televisão, neste caso a TV e CNN, a Presidência foi instada a entregar todos os elementos que dispunha, quer eletrónicos, quer outros, de natureza administrativa. Este é claramente um elemento de natureza administrativa que não foi entregue, apesar da decisão da CADA. Soube-se depois que o Ministério Público decidirá abrir um inquérito, que esse inquérito tinha como alvo esta investigação, precisamente para saber se as gêmeas luso-brasileiras tinham ou não sido beneficiadas com o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Foi enviada ao Parlamento uma lista em que a Presidência da República detalhava os elementos que foram entregues, nomeadamente e-mails, ofícios e atos administrativos. Tal como dissemos naquela audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito, faltavam estes elementos e também eles não foram entregues à Procuradoria-Geral da República. Agora chegaram os elementos que nós dissemos desde o início que faltavam por faltar uma ligação óbvia. E a ligação era entre o Presidente da República e um dos seus assessores e depois entre o seu chefe da Casa Civil e Maria João Ruela para que começasse a levar a cabo as diligências. Não vamos fazer avaliações políticas desta atuação, mas vamos dizer que ela está no limiar da legalidade, precisamente porque ocultou, sublinho, ocultou ao Parlamento, à Procuradoria-Geral da República e a entidades administrativamente instigadas para o efeito, elementos fundamentais para a análise do processo decisório. A par disto, faz uma certa confusão. Que tenham sido miraculosamente identificados o e-mail antes e o e-mail depois, mas não tenha sido identificado aquele e-mail específico. Faz também confusão porque todos sabemos procurar e-mails quando queremos procurar um assunto. Faz confusão. Como é que se procurou um assunto, um e-mail pelo assunto, ou pelos intervenientes, ou pelos tópicos. E todos eles têm ou os assessores da Casa da Presidência, ou o próprio Nuno Rebelo de Sousa, ou as gêmeas, ou o seu nome, e que não tenham sido descobertos atempadamente. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como a investigação que está em curso, não continuarão de forma eficaz se se mantiver uma atitude de boicote persistente por parte de outras autoridades. O que agora aconteceu, no caso com a Presidência da República, pode, sublinho, pode, esperemos que não, venha a acontecer com o Ministério da Saúde, como já foi, aliás, apontado no relatório da IGAS. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito multiplica-se em casos bizarros e curiosos. Era na Presidência que não sabíamos como tinha sido feito o contacto intermediário, só soubemos agora. O chefe de gabinete de António Costa vem-nos dizer que enviou um e-mail, ofício, para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz que nunca recebeu nem registou esse contacto e esse ofício. Eu queria apelar a todas as entidades públicas deste país, a todas, envolvidas neste caso, que não deixem de cumprir os seus deveres legais por qualquer razão política. Entregar todos os elementos de investigação, de prova, de análise
à Comissão Parlamentar de Inquérito, à Procuradoria-Geral da República, ou até a outras entidades administrativas, ocultá-los, apagá-los, escondê-los, não os divulgar quando solicitados, é um crime e constitui crime de desobediência perante a Comissão de Inquérito, poderá constituir uma obstrução ao funcionamento da Justiça claramente imputável a estes membros. Esta atitude mostra duas coisas. Que há entidades públicas e privadas que desde o início optam por não colaborar com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Que há entidades públicas e pessoas privadas que se refugiam atrás do seu estatuto processual para evitar responder a verdade sobre um caso que devia, acima de tudo, pedir a verdade aos portugueses porque foi o seu dinheiro a ser usado. Casos como este não se devem repetir. E por isso o Chega voltará a contactar, através do seu grupo parlamentar e propô-lo na CPI, a Presidência da República, bem como o Ministério da Saúde, para que entregue todos, sublinho, todos os elementos ao seu dispor nesta matéria. Quando se diz todos, é mesmo todos. Todas as comunicações, dentro do quadro legal que temos em vigor, todos os atos administrativos, todas as intimações, todos os e-mails, tenham sido ou não encontrados na primeira fase, devem ser entregues para que o país e, sobretudo, esta Comissão de Inquérito possa perceber como é que foi feito este tratamento, como se chegou ao gasto que se chegou e quais as diligências que temos que tomar no futuro. Sublinho, esta atitude de boicote permanente, que parece atingir a Presidência da República e o Governo, quer o atual, mas sobretudo o anterior e os seus membros, não prestigia a Comissão de Inquérito, não prestigia a verdade e não prestigia o país. Nós temos o dever de continuar estas investigações, independentemente dos envolvidos e independentemente das situações políticas criadas. Aquilo que aconteceu com estes e-mails da Presidência da República é um sinal e um alerta, quer para as autoridades civis, quer para nós, autoridades políticas, de que não basta ficarmos de braços cruzados à espera dos elementos, que não basta aceitarmos acriticamente e passivamente tudo aquilo que nos enviam, que temos que fazer a nossa própria investigação, que, como se viu neste caso, foi a única que levou o Palácio de Belém a reconhecer que, afinal, existiam outros elementos que não foram divulgados. Finalmente, o que se passa no Ministério da Saúde é particularmente paradigmático. Foram pedidos todos os elementos, foram pedidos todos os casos de comunicação e foram pedidos outros casos parecidos. Desde a última audição, em que o Chega pediu, quer à Presidência da República, quer ao Ministério da Saúde, outros casos semelhantes a este, que tenham tido intervenção direta dos poderes públicos, e não me refiro apenas ao Presidente da República, a resposta até hoje foi zero. Ainda não encontramos um caso no país todo, em que poderes se tenham mobilizado desta forma para chegar a um apoio e a uma conclusão. É que mesmo os casos que todos se apressam a nomear, como o da Bebé Matilde, mas de outros, publicamente, como casos de grande intervenção pública, estamos há semanas à espera de ver o contacto que também a Presidência ou o Governo fizeram ao hospital, o contacto que também a Presidência ou os médicos fizeram, ou os assessores fizeram ao hospital, o contacto que o poder político fez para resolver o caso. E até hoje não nos deram uma única resposta. A maior probabilidade é porque essa resposta não convém. Nem se convém saber que o poder público nunca se mobilizou, como se mobilizou agora, neste caso, para resolver uma situação de forma irregular, como diz o próprio relatório. Queria apelar por isso, nesta conferência de imprensa, agora que os trabalhos parlamentares estão interrompidos, para que todas as entidades públicas, mas sobretudo Presidência da República, Governo e Ministério da Saúde, façam novamente a revisão que disseram que fizeram agora, para encontrar todos os e-mails e não termos novas situações de omissão evidente nesta Comissão de Inquérito. É isso que espero e é isso que espero que se possa resolver ainda durante estes próximos meses. Essa era uma das questões. Um dos e-mails parece com mais conteúdo e mais complexo que outro. Nós estamos a fazer uma avaliação detalhada neste momento para saber, depois das audições que ainda faltam, sobretudo do contacto com os médicos, para saber se Frutuoso Melo deve ou não ser chamado novamente à Comissão. Se entendermos que sim, recorreremos naturalmente ao putestativo, aos vários putestativos que temos, para voltar a chamar o chefe da Casa Civil. Também não é impossível que Maria João Ruela volte a ser chamada a esta Comissão de Inquérito, uma vez que disse que não tinha na sua posse elementos, ou que não conhecia ter elementos que afinal se vieram a revelar existentes,
e que afinal vieram a ser divulgados e entregues a esta Comissão de Inquérito. Eu quero acreditar que nós não vamos ter um Presidente da República que se vai recusar a responder ao Parlamento, honestamente. Se o Presidente da República não quisesse falar deste assunto, não se teria multiplicado em declarações e em conferências de imprensa. O país não compreenderá que o Presidente da República deu uma conferência de imprensa sobre este caso, mas não aceite responder ao Parlamento sobre este mesmo caso. O Parlamento é o órgão fiscalizador da atividade política, é o órgão que deve escrutinar, não do Presidente, mas de toda a atividade política, e o Presidente é um órgão político, como os outros. É eleito, é pago pelos contribuintes, com o nosso dinheiro, e, portanto, nós temos um dever que só o Parlamento pode levar a cabo de fazer esse escrutínio. Porque não há nenhuma outra entidade, a par da Justiça, naturalmente, e com os limites que todos sabemos e que o Supremo Tribunal de Justiça apontou. O Presidente tem um estatuto muito, muito particular em Portugal, mesmo do ponto de vista das investigações criminais. Por exemplo, o Presidente não poderia responder criminalmente por este caso, tendo ocorrido no exercício das suas funções. Teria que ser o Parlamento a desenvolver uma maioria ampla para que este caso pudesse ser investigado. E, portanto, isso significa que só o Parlamento tem as condições de fazer perguntas ao Presidente da República. Espero que o Sr. Presidente da República, ou presencialmente, que era o ideal, ou por escrito, possa responder. Penso que é isso que os portugueses esperam e, honestamente, eu também conto com isso da parte do Sr. Presidente da República. Eu reparo, eu só acho que... Eu compreendo quando se pede para ser à porta fechada e compreendo mais quando são pessoas não públicas, digamos assim, quando são pessoas sem exposição pública. E compreendo por reserva da sua vida privada e da sua imagem, sobretudo. Agora, quando nós temos audições à porta fechada, excepto aquelas que têm uma razão óbvia que tem que ver com os serviços de informações da República, nós estamos a dizer ao país, como que a dizer ao país, que há alguma coisa que o país não deve saber ou que deve ser feita às escondidas. E, portanto, vamos ver, ainda penso que ainda não chegou nenhum pedido à Comissão de Inquérito formal, mas não tenho a certeza. Será avaliado nesses termos. Agora, eu acho que o vosso trabalho fica dificultado, o nosso também, quando temos audições feitas à porta fechada. Ora, inclusive nos tribunais, só em casos muito particulares é que pode haver audições à porta fechada, se envolverem menores, ou se envolverem crimes de caráter sexual, ou casos de testemunhas protegidas. Portanto, eu diria que a interpretação tem que ser o mais restrita possível. E nós devemos evitar criar uma cultura de secretismo nas comissões parlamentares de inquérito, em que depois a informação que chega cá fora não vem bem real, vem enviesada e acaba por ser pior. Em todo o caso, compreendo o pedido que foi feito, sendo alguém que não tem, enfim, uma exposição pública grande, que possa querer fazer essa reserva. Vamos analisar o pedido e depois tomar uma decisão sobre isso. A única coisa que queria dizer ainda sobre o Orçamento do Estado prende-se com o seguinte. Foram hoje noticiadas algumas divisões ou hesitações que o Chega teria nesta matéria em relação ao Orçamento do Estado. Eu queria dar a garantia que já a tinha dado e que me parece ser importante. O Chega entrou nestas negociações do Orçamento do Estado de boa fé. Entrou, de facto, para negociar. Entrou com o compromisso de poder chegar a um compromisso maior. Entrou, e por isso aceitou reunir-se com o Governo, com propostas concretas, para se chegar a soluções concretas. Naturalmente, como em todos os partidos políticos, e graças a Deus no Chega também, e normalmente nos grupos parlamentares grandes, como é o caso do Chega, há opiniões diversas e variadas. Mas quero deixar claro que nenhum deputado ou deputada, nenhum, até hoje, me transmitiram qualquer desconforto com o eventual chumbo do Orçamento do Estado para 2025. Também não transmitiram qualquer desconforto pela eventual viabilização do Orçamento do Estado para 2025. O grupo parlamentar, pelo contrário, mandatou a Direção Nacional e o seu Presidente para levarem a cabo estas negociações, para levarem a cabo esta análise e para que se tome uma decisão em relação ao Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado não será viabilizado por maior ou menor pressão política, seja de quem for. Nem da Presidência da República, nem do Primeiro-Ministro, nem do anterior Primeiro-Ministro, nem de nenhum outro. Será única e exclusivamente com este critério. Este orçamento é bom para os portugueses ou é mau para os portugueses? Este orçamento mostrou uma atitude de abertura do Governo ou uma atitude de arrogância do Governo? Este orçamento vai resolver problemas que os socialistas não resolveram ou vai manter esses problemas? É nesta equação e só nesta que está a aprovação eventual pelo Chega do Orçamento do Estado. De resto, recordo que, ao contrário do Partido Socialista, o Chega tem mesmo que votar a favor deste orçamento se quiser que o orçamento seja viabilizado. E, portanto, o Partido Socialista está em condições muito mais favoráveis, se assim o entender, para poder viabilizar o Orçamento do Estado. Tal como fizeram na eleição de Aguiar Branco
tal como fizeram na eleição de António Costa para o Conselho Europeu. O PSD tem agora, no PS, o seu interlocutor preferencial para se chegar a um novo acordo orçamental. Com o Chega e no atual quadro parlamentar, o Governo sabe que não basta nem eleições para cargos internacionais, nem qualquer tipo de distribuição de lugares. É preciso mesmo um orçamento que resolva problemas, e alguns deles que o próprio PSD identificou quando ainda não estava no Governo. Desde a justiça até aos antigos combatentes, o combate à corrupção e atualmente a equiparação plena do suplemento de risco das forças de segurança. O Governo sabe qual é o caminho para aprovar este orçamento do Estado. Não venha depois, nos inícios de outubro, dizer que ninguém o avisou e que o caminho agora já só leva ao precipício. Se chegarmos a esse precipício, foi única e exclusivamente por responsabilidade de Luís Montenegro. É evidente que o grupo parlamentar tem perfeita noção, assim como eu enquanto presidente do partido, das consequências políticas daquela decisão, da decisão da violação do orçamento. Mas por isso mesmo, nós deixámos claro desde o início, logo a seguir às eleições, que o país queria e merecia um acordo alargado de governação. Ora, quem rejeitou esse acordo alargado de governação foi o PSD de Luís Montenegro e foi Luís Montenegro. Não só não quis governação, como não quis identificar os pontos prioritários da governação que levariam a um acordo de legislatura, do ponto de vista dos objetivos a atingir, das reformas a fazer, etc. Vamos já no decurso de vários meses de governo e isso nunca foi feito. E o governo lembrou-se agora que tem um orçamento de Estado para aprovar. Sim, o orçamento, a sua não viabilização ou a sua viabilização, terão consequências políticas para o Chega. Mas eu nunca, enquanto presidente, tomei decisões políticas na vida a pensar se haveria ou não eleições em consequência disso. O Chega tem os seus compromissos, tem os seus valores. Tem aquilo que são as suas bandeiras eleitorais. Não pode abdicar nem prescindir delas, sobretudo perante um governo que rejeitou quaisquer conversações, que não quis formar maiorias e que parece estar desesperado por cair e provocar eleições. Portanto, essa irresponsabilidade não será nossa, será do governo. Porque nós estivemos desde o início prontos para um acordo de governação, depois estivemos desde o início prontos para uma negociação séria e o governo nunca se preocupou muito com isso. Está preocupado em dizer que ou estão com ele ou estão contra ele. Aliás, penso que numa sondagem que sai hoje também, do Correio da Manhã, a maioria dos inquiridos, se não me engano, 29% na distribuição, considera que se houver uma crise política, atribui ao governo a sua principal, um dos seus principais responsáveis. Isso diz tudo. Quando a própria população olha para o governo e diz que se vier a haver uma crise, um dos grandes responsáveis é o governo, diz muito da percepção que as pessoas têm do cenário político que se consolidou. Nossa irresponsabilidade não é de certeza, porque desde o início fomos o único partido disponível para isso. E apesar de tudo o que aconteceu, ainda estivemos e estamos disponíveis para ver o orçamento, para o negociar e para o levar para a frente. Agora, do outro lado, numa relação há duas pessoas. Não há uma a falar e a outra calada. E isso, neste momento, é o que acontece um bocado com o governo. É uma questão relevante. Nós, nos Açores, chegou-se a um entendimento em que queríamos acabar com uma situação que parecia evidente, que é esta. Estamos a falar de um país em que os salários são bastante baixos e o que quem trabalha estava a sentir é que era ultrapassado por todos os outros no acesso dos seus filhos à creche. E, portanto, o que estávamos a ter era o sistema absolutamente pervertido, em que alguns compensava despedirem-se para que os filhos pudessem ter acesso à creche, porque se estiverem a trabalhar já não tinham. Ora, o Governo dos Açores, a pedido, sob proposta do Chega, veio transmitir o sinal que nós há muito tempo queríamos, não é só nas creches, posso dizer até que isto vai ser alargado a outras áreas. Nós há muito tempo que andamos a distribuir casas para quem não trabalha, há muito tempo que andamos a distribuir bens públicos só para quem não faz nada, e quem trabalha sente-se muito injustiçado. Porque sente que num país de salários baixos, num país em que ganha pouco, tem que usar todo o seu dinheiro para pagar a renda e para pagar as creches dos filhos. E pensa, então qual é a vantagem de trabalhar? Mais vale não trabalhar, receba um subsídio. Ainda me dão creche gratuita, casa gratuita, tudo gratuito. A lógica dos Açores é começarmos o caminho inverso. É que neste país não pode compensar não fazer nada. Não pode compensar não trabalhar. Por isso, sim, nós vamos analisar com cuidado o acordo a que se chegou nos Açores. Estamos a pensar fazer uma proposta alargada em relação aos bens públicos a nível nacional e posso-lhe até dizer que não se circunscreverá às creches, mas a outros bens públicos, nomeadamente à habitação. Porque temos que começar a dar o sinal ao país de que quem trabalha também tem que ser alvo das benesses do Estado e não apenas aqueles que não fazem nada ou não querem fazer nada. Porque nós o que temos, e nos Açores tivemos casos que até foram identificados pelo Chega Açores, de pessoas que andavam de emprego em emprego a ter o subsídio de desemprego no meio dos dois empregos. E, portanto, empregavam-se, despediam-se, empregavam-se, despediam-se. Quer dizer, e no fim, nós andamos aqui a pagar isto. Acho que, honestamente, é hora de começarmos a repensar isto e o Chega iniciou esse caminho dos Açores que vai fazer aqui também. Pode ser um dos primeiros, sim. E não só na seleção, como na atribuição de outros benefícios públicos. Acho que temos que passar a fase
em que, aliás, o Presidente do Governo Regional dos Açores usou esta expressão, penso eu, na resposta que deu aos jornalistas, José Manuel Bolheiro, que nem sequer é do Chega. A resposta foi, se não me engano, então, nesse caso, o que me está a dizer é que mais vale não trabalhar para poder ter acesso a estes bens públicos. Foi assim, mais ou menos. E eu acho que não é um bom sentido. Não. Nós andámos foi a discriminar durante estes anos todos, porque quem trabalhava nunca tinha acesso na prática a elas. O que acontecia não é ser o 10 no critério, é que na prática as pessoas não tinham acesso a elas, porque chegavam lá e já estavam ocupadas por desempregados e subsídio-dependentes. E, portanto, o que nós precisamos é... Não, todos devem ter, mas durante anos prejudicaram as outras crianças, que não conseguiram entrar numa creche porque os pais trabalhavam, alguns com o salário mínimo. Pergunto-lhe se isto é justo. Então estamos a convidar as pessoas a não fazer nada. Olha, o melhor neste país é despedirem-se. Porquê? Recebem logo um subsídiozinho durante 2 anos. Isso é certinho. 2, recebem casa do Estado. 3, têm creche gratuita, por amor de Deus. Só falta dizer, nós somos todos tontos, não é? A nossa proposta só faz sentido, porque a par disso propusemos, e já várias vezes, infelizmente foi chumbado, um aumento da rede pública de acessos. Agora, repare, é mesmo esta a mensagem. O que nós não podemos continuar a ter é, há pouca oferta pública, quer de creches, quer de outras. E é sempre para os mesmos. Quer dizer, que não o pagam. Nós é que andamos a pagar. Conseguimos algumas, como eu lhe disse, têm um comportamento absolutamente padronizado. Trabalham num restaurante 6 meses e saem ao fim de 6 meses, depois vão para outro restaurante, e depois para outro, e para outro, e para outro. Se isto não é padronizado, é fazer de nós estúpidos. Ora, eu vim para a política para acabar com sermos estúpidos. E por isso, eu sei que isto vai criar divisão, sei que já está a criar divisão, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Chega de um país em que quem trabalha não tem direitos nenhum. Chega. Em que só os coitadinhos de sempre é que têm. Esse é o nosso país, é um país diferente, sei que está a haver contestação a isso. Chegou-se a um acordo nos Açores, em breve penso que se poderá chegar a um acordo aqui a nível nacional, porque, tanto quanto sei, o PSD terá abertura para uma avaliação dos bens públicos e do seu acesso a seguir ao orçamento do Estado.